Hello, alunos da Mediação Tecnológica Rondônia, primeiro ano aqui, começando mais uma aula e hoje a nossa aula é a aula 9, né? A aula 9.1, que vai falar sobre pesquisa científica. Lembram da aula anterior, o qual a gente falou sobre conhecimento, tipos de conhecimento, né? A gente falou sobre conhecimento do senso comum, científico, filosófico e o religioso. E hoje a gente vai falar sobre as pesquisas científicas e como a gente pode classificar essas pesquisas, como que elas podem ser direcionadas para determinados tipos de estudo, né? E ao final a gente vai ter um tutorial básico, né, da professora Daniele, que vai ensinar vocês mais ou menos o caminho percorrido, né, para você trabalhar os seus textos, para você aprender a estudar, tá bom? Então vamos aqui para o nosso slide, vamos lá? Bom, o assunto da aula de hoje é conhecendo os métodos e técnicas de pesquisa, elaboração de textos científicos e, por último, nós vamos falar sobre a diferença entre resumo, fichamento, síntese e resenha. Vocês já devem ter ouvido falar isso aí durante o percurso escolar de vocês, né? No qual vocês tinham que entregar resumo. Aliás, vocês têm que entregar, né? O resumo, vocês têm que fazer o fichamento de um texto, vocês precisam elaborar uma resenha, uma síntese. Então, hoje a gente vai falar um pouco para vocês de como funciona as diferenças desses itens aí, que são importantes para a vida escolar de todo mundo que estuda, né? Tanto de quem está no ensino médio, no ensino fundamental, como também quem está no ensino superior, até mesmo na pós-graduação. Bom, a habilidade da aula de hoje é compreender a importância da pesquisa científica. Nós vamos entender por que é tão importante para nós, estudantes, a pesquisa científica e como a gente levanta isso. Como é que chega um material, um resumo, um livro na nossa mão? Ela passa por diversas revisões, passa por diversos olhares, diversas análises, até chegar na nossa mão para a gente estudar, né? Então, a pesquisa científica, ela é realmente muito importante nesse processo, tá bom? Bom, resumindo aqui, né, a gente continua do nosso assunto. A pergunta que começa a nossa aula de hoje é: o que é pesquisa? Né? A gente vê aí uma pessoa com a lupa bem grande olhando para o planeta Terra, né? E aí você percebe que a pesquisa é um olhar sobre o que exatamente? É um olhar sobre um fenômeno, seja ele um fenômeno da física, da química, da biologia, um fenômeno matemático, um fenômeno social, um fenômeno histórico, né? Então, é o olhar que você tem sobre determinado assunto, sobre determinado fenômeno. Mas é qualquer olhar? É de qualquer maneira que eu vou ver? Essa lupa, gente, a lente que a gente vê o mundo, ela vai ser diferente para cada conhecimento, como eu disse ontem para vocês, né? Na nossa aula anterior. O conhecimento vai desde o conhecimento da área humana até a área física, biológica, né? Então, a pesquisa, ela serve para tudo, para a gente identificar, observar, escrever sobre, testar, fazer todo esse trabalho, que realmente é um trabalho, gente. Pesquisa é um trabalho, né? No Brasil, a gente ainda não tem uma fundação ou a profissão de pesquisador, né? Por exemplo, eu trabalhei durante a pesquisa na faculdade, fui para o mestrado e fui para o doutorado, exercendo essa atividade, sendo pesquisadora, né? Fazendo campo, análise, fazendo relatórios. Mas não existe no Brasil uma regulamentação da profissão de pesquisador. Você é pesquisador dentro da universidade, você é pesquisador dentro das fundações de amparo à pesquisa, você é pesquisador de uma determinada ONG, de uma empresa que vai te contratar, mas na legislação oficial brasileira não tem a profissão de pesquisador, não tem assim, o pesquisador faz isso, isso e aquilo, né? Tem tais e tais direitos, não tem. Na maioria das vezes, no Brasil, os pesquisadores ganham muito pouco, né?
Não tem registro trabalhista, não tem férias, não tem 13º, não tem nada, não tem descanso remunerado. E na maioria das vezes os pesquisadores vivem de bolsa, né? Como se ele fosse um mero bolsista. Não é, o pesquisador é algo muito sério, né? Tanto que nessa pandemia a gente teve um descortinamento dessa profissão de pesquisador, porque os pesquisadores que estavam trabalhando no Instituto, fazendo os estudos, levantando a questão do vírus, muitos deles perderam a própria bolsa de estudo. E era a única coisa que eles tinham, né? Pesquisador, gente, precisa comer, precisa, né, viver. Então, a profissão de pesquisador no Brasil é muito desvalorizada. Por isso, muitas mentes brilhantes que temos no Brasil recebem convites para trabalhar em centros de pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, né, na Alemanha, e vão embora. E vão embora, porque lá eles vão ganhar o que eles merecem, não é verdade? Então, assim, a pesquisa científica, ela começa por perguntas. Toda pesquisa científica vai começar com uma pergunta. Se não começar com uma pergunta, já com uma afirmação de algo assim, é isso? Então, você já tem que desconfiar, né? Então, tá aqui as perguntas básicas de uma pesquisa. O que, por quê, quem e onde? Essas são as perguntas básicas de uma teoria, de uma pesquisa que você vai levantar. Seja ela qualquer pesquisa. Seja ela uma pesquisa da área química. Seja ela uma pesquisa da área da biologia. Seja ela uma pesquisa da área humana. O que você vai pesquisar? Você tem que ter claro isso. Depois que você parte dessa resposta, o quê? Vou pesquisar sobre o vírus H1N1. Um exemplo. Beleza, você estabeleceu o teu objeto, né? O teu objeto é o quê? O vírus H1N1. Aí vem a segunda pergunta. Por quê? Por que você vai pesquisar o vírus da H1N1? Então, nesse porquê, você vai precisar de justificativa, né? Você vai precisar justificar essa pergunta. Por quê? Por que ela tem que ser pesquisada? Qual é a relevância de eu pesquisar sobre esse vírus? Que benefícios essa pesquisa vai trazer para a sociedade, né? Agora, quem irá fazer isso? Como, né? E como? Esse quem é como? Como você vai fazer essa pesquisa, né? E onde? Quais são as técnicas que você vai utilizar para chegar aos seus resultados, né? Então, é basicamente isso. Isso é para começar, tá bom? Isso é para começar. Então, vamos lá. O que é pesquisa, pessoal? Recapitulando aqui, ela é um processo sistemático, né? De construção do conhecimento que tem metas e a meta é gerar novos conhecimentos. Eu já tenho um conhecimento básico sobre esse fenômeno aqui, esse pontinho vermelho, né? Mas eu quero conhecer mais, aí eu vou fazer uma pesquisa sobre ele. Para quê? Para eu gerar novos conhecimentos sobre esse conhecimento anterior, né? Ou mesmo confrontar algum conhecimento. Então, de repente, esse fenômeno aqui tem um erro, né? Esse fenômeno aqui não se dá por verdadeiro. Então, eu posso confrontar com uma outra pesquisa para mostrar que isso aqui estava errado. Essa é uma pesquisa, essa é uma ideia de pesquisa científica, né? Aí a gente tem dois tipos de pesquisa. Nós temos a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Existe diferença entre elas? Sim, existe. E são diferenças fundamentais que podem levar a resultados diferentes, tá? Então, se você não souber diferenciar uma pesquisa quantitativa de uma qualitativa, você vai cair no erro, porque ele vai mostrar resultados diferentes. Então, a gente começa pela pesquisa quantitativa. Pessoal, o que é uma pesquisa quant? A gente, geralmente, na pesquisa, né, a gente começa a diminuir as palavras. Pesquisa quant. A pesquisa quantitativa, ela vai priorizar um aspecto, que é a
vai expressar a questão da frequência, ela vai trazer dados mais matemáticos ou até mesmo estatísticos de determinado fenômeno, né? E essa intensidade dos comportamentos dos indivíduos de um determinado grupo, por exemplo, vocês conhecem o Instituto, né? O IBGE? Pois é. O IBGE, ele trabalha basicamente com a pesquisa quantitativa. Então, ele vai mostrar a quantidade de população brasileira que está desempregada. Ele vai analisar a frequência, né? Ele vai analisar os números, a quantidade de pessoas que receberam vacina no ano de 2022, a quantidade, é numérico, né? Então, existe uma necessidade de coleta de dados, tá? E tem que ser objetivo e não leva em consideração muito a questão da opinião das pessoas. Ah, o que você acha do tratamento da Covid? Não é esse o intuito da pesquisa quantitativa. O intuito da pesquisa quantitativa não é a opinião, não é uma pesquisa de opinião, mas é uma pesquisa de números, ok? É uma pesquisa de números, ok? Muito bem, aqui a gente tem a importância que a pesquisa científica tem para o Brasil e para o mundo, né? A pesquisa científica, ela pode contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores. Nada mais forte para a nossa realidade da pesquisa científica que foi o que nós passamos há pouquíssimo tempo, né? Aliás, a gente ainda está passando por uma pandemia. E nessa pandemia mostrou que a ciência, a pesquisa científica é fundamental hoje para a gente achar as soluções dos nossos problemas. Imagina se não tivesse um grupo de pesquisadores trabalhando dia e noite, sem dormir, sem comer direito, né? Tentando encontrar uma solução para um vírus mortal, né? Enquanto a gente estava isolado em casa, né, tem os dois lados, né? A ciência aplicada, que foram os profissionais de saúde dentro dos hospitais, que não podiam ver as suas famílias, que não podiam estar junto aos seus entes queridos, trabalhando no hospital dia e noite, muitos morreram trabalhando para ajudar a curar a doença. Enquanto isso, as pessoas já, né? Enquanto isso, um grupo de pessoas dentro dos laboratórios trabalhando afinco as pesquisas para tentar transformar, né, o conhecimento numa vacina, para que o mais rápido possível a gente pudesse imunizar as pessoas, para que essas pessoas para que parassem de morrer pessoas como estavam morrendo no início da pandemia. Isso demonstra a importância que a ciência tem para a humanidade. Várias doenças que hoje a gente já erradicou no Brasil e no mundo foi fruto de pesquisas, de pesquisadores que estiveram trabalhando, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, instituições respeitadíssimas, como o Instituto Butantan, né? O Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, que faz um trabalho fenomenal, reconhecido mundialmente. Nós fomos referências em várias campanhas de vacinação para o mundo, nós fomos modelo para o mundo, né? A gente erradicou uma série de doenças. A paralisia infantil era uma doença que matava muito as crianças e hoje, né, se conseguiu controlar a partir das vacinas, que são resultados de pesquisa científica, né? Então, isso é muito importante para a gente saber valorizar que a pesquisa não é só o oba-oba, uma opinião. Quem fica dando opinião na internet, gente, não é um pesquisador. Pesquisador está trabalhando, está dentro do laboratório, está na rua, está pesquisando, está levantando dados, né? Não fica babá ali falando bobagem, né? Vamos então aqui para o nosso slide, para a gente ver um pouco mais. A gente tem também aqui, ó, a pesquisa qualitativa. Essa pesquisa, esse tipo de pesquisa, ele já é diferente da quantitativa, porque ele vai avaliar, né, já a opinião das pessoas, as motivações de um grupo, né? Vai tentar interpretar, por exemplo, determinados comportamentos, determinadas opiniões, determinadas expectativas das pessoas em relação a um tema
qualquer, pode ser uma questão, um tema político, cultural e até social. Então, assim, vamos pesquisar a população brasileira sobre o tema racismo, né? Que é um tema recorrente na nossa sociedade. Aí, eu não tenho uma lembrança aqui exatamente, mas já fizeram várias pesquisas sobre a opinião dos brasileiros sobre racismo, né? E as pessoas, de repente, assim, 50% da população brasileira acredita que existe racismo no Brasil. É uma pesquisa qualitativa, né? Baseada em quê? Na opinião das pessoas, né? Muitas pessoas... teve uma pesquisa do IBGE que eu achei muito interessante, que perguntava sobre como as pessoas se consideravam, a partir da cor de pele. E aí saiu um resultado muito, muito louco, assim, interessante, porque mostrava que a gente, né, o Brasil é um país miscigenado, nós somos pouco mais de 50% da população é negra. Mas na hora das pessoas se intitularem, se eram negras, brancas, elas inventavam outras cores. Aí uns colocavam café com leite, outros colocavam cor de jambo, outros colocavam, sei lá, Nescau. Eles colocavam cores que não existiam, né? Então, assim, para não dizer que é negro, moreno, né? Mulato. E aí começaram a intitular cores que não existiam nessa cartela de cores, né? Aí a gente tem o quê? Uma negação da própria identidade negra. Então você tem aqui uma pesquisa qualitativa que aponta que as pessoas no Brasil têm dificuldade de se considerarem, né, dessa raça negra. Aí tinham muitas pessoas que tinham a pele escura, né? Isso aí já é um outro dado, e que diziam que eram brancas. Então a pele já mostrava que ela era negra, o cabelo mostrava que ela era negro, o nariz, né, toda a fisionomia de uma pessoa negra, mas ela se intitulava branca. Então o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer muita coisa, né? Então a pesquisa qualitativa, ela mostra a opinião das pessoas e a visão de mundo das pessoas, que não necessariamente eu preciso levantar um dado numérico, mas sim avaliar o comportamento das pessoas, né? Avaliar as expectativas, as opiniões, tá certo? Muito bem. Então, assim, a pesquisa científica, ela pode ser exploratória, né? Ou seja, ela vai explorar não só a questão de números e resultados, né? E eu posso utilizar na pesquisa científica qualitativa entrevistas. Esse é um modo bastante comum de você trabalhar a pesquisa qualitativa. Você faz entrevista com as pessoas, entrevistas com perguntas semi-estruturadas, né? E também a observação de campo, né? Eu fiz bastante isso aqui durante a minha pesquisa de mestrado e doutorado, principalmente de mestrado, né? Que o doutorado não tive como fazer muitas pesquisas por conta da pandemia e por conta do tema que eu escolhi. Então, a observação é você chegar no lugar, né? Você não vai falar nada, você vai observar o fenômeno, observar as pessoas, o comportamento, ou você vai, de repente, você vai trabalhar com a população carcerária, você vai chegar lá, você não vai conversar com nenhum preso, você vai ficar olhando o que eles estão fazendo, o que eles fazem durante o dia, como eles se comportam. Ou você vai pesquisar lá da área de direito, você vai num julgamento, você não vai ficar lá perguntando, você vai chegar, sentar, ver todo o trâmite, todo o processo do julgamento e vai fazer as suas observações. Aí a gente chega aqui, ó, observação participante. É uma técnica também de pesquisa, onde você vai participar do processo, mas você não vai interferir no processo. Então você vai lá assistir um julgamento, mas você não vai interferir no julgamento, você vai apenas participar e observar. E aí daí você vai tirar suas conclusões, entende? Então a pesquisa qualitativa, ela tem amplas técnicas que você pode utilizar, né? Tem outras técnicas também que você pode utilizar que não estão aqui no nosso slide, né? Mas você pode falar de histórias de vida, né? Chegar para uma pessoa que tem uma simbologia importante para aquele fenômeno, entrevistar aquelas pessoas,
você pode trabalhar com etnografia, você pode trabalhar com mapas mentais, mapas conceituais. Nossa, gente, tem uma infinidade de coisas que eu não vou conseguir explicar aqui para vocês, mas são muitas, tá? Bom, fontes primárias e fontes secundárias. Ok, então a gente tem uma pesquisa, temos uma pergunta e temos uma justificativa. Agora eu vou procurar que fontes eu posso utilizar para poder dar substância a essa minha pesquisa. É como se eu tivesse ali um balão, tenho que encher esse balão para poder dar aquele tamanho bonito, as pessoas olharem e falar, nossa, tem substância que dá para visualizar. Porque uma pesquisa vazia, ninguém vai querer saber, tá? Você se baseou em quê para falar sobre isso, né? Então, determinada pergunta, né, depende da pergunta, você vai direcionar a tua pesquisa para uma resposta. Mas você tem que utilizar as fontes certas. Tá, se eu vou falar sobre um fenômeno químico, então quais são as fontes primárias da minha pesquisa? São aquilo que eu vou encontrar na pesquisa do laboratório. Eu vou para lá e faço os testes, eu vou para lá e vou escrever, e vou fazer relatórios, e vou repetir procedimentos, né? Eu posso utilizar fontes do Google, procurar artigos sobre aquele assunto. Não é a fonte do Google aleatória também, né, gente? Principalmente vocês que estão aí na escola, utilizem o Google acadêmico, tá? Não vai utilizar qualquer informação do Wikipédia e qualquer besteira, não, que vocês vão fazer besteira, tá? Ah, vou pesquisar sobre guerra no Paraguai, bota lá no Wikipédia. Não, né, gente? O Wikipédia não é fonte segura de dados, tá? Então, ele é para você ler alguma coisa aleatória, tem alguma coisa que você queira saber rapidamente, aparece lá. Mas para pesquisas acadêmicas, ele não serve, nem científicas, tá? Ah, mas eu vou trabalhar com fenômenos do espaço, vou trabalhar com astronomia. Você vai ter que também ter as suas fontes certas, né? Ah, mas eu preciso fazer uma pesquisa histórica sobre, digamos assim, as ciências médicas no Brasil, sobre engenharia, sobre arquitetura. Você vai para onde? Biblioteca, né? Mas hoje essas bibliotecas físicas já estão caindo um pouco em desuso, né? A gente está usando muito as bibliotecas virtuais, né? As fontes de pesquisa do Google, mas ainda existe sim pessoas que usam a biblioteca, as baças, os livros clássicos. Gente, ainda é necessário, né? Bom, então o que são fontes primárias, pessoal? Vamos lá. As fontes primárias são documentos adquiridos pelo autor da pesquisa. Então, ele pode conseguir documentos relacionados à pesquisa que ele está procurando, né, para ajudar ele a construir esse objeto. O que pode ser isso? Pode ser arquivos públicos, arquivos particulares, pode ser anuários estatísticos, documentos, fotografias, gravações de entrevistas, programas de televisão, né? Desenhos, pinturas, músicas, objetos de arte. Várias fontes primárias podem ser utilizadas na sua pesquisa, né? Teve uma pesquisa que foi feita por um colega sobre a questão indígena no Brasil. E o que ele fez? Ele pegou todos os relatórios de tal ano, não lembro agora, mas digamos que seria assim, de 2005 a 2010, que falassem sobre a violência contra os indígenas. Tudo que foi publicado, né, proveniente do governo federal, do ano tal ao ano tal, sobre a violência dos povos indígenas. A partir desses documentos, ele construiu a tese de doutorado dele, demonstrando, né, tanto estatisticamente quanto dentro da pesquisa qualitativa, como que isso aconteceu no Brasil desse ano a esse ano, entendeu? Então, você pode fazer um recorte histórico também. Ah, eu queria levantar os acidentes de trânsito em Porto Velho do ano 2010 a 2020. Quais foram os principais acidentes? Qual é a frequência desses acidentes? Quais são as vítimas, né? Homem ou mulher, né? Famílias? Quais são os locais onde mais acontece? Então, você consegue levantar
fazendo dado estatístico também, né? Aí a gente fala da pesquisa quanti-quali, ou seja, é uma pesquisa que tanto é qualitativa como é quantitativa. Então, você pode fazer isso levantando através de documentos, já que você não vai falar da opinião, né? Bom, o que é fonte secundária? A gente falou da fonte primária, que seria o quê? Documentos, jornais, revistas, fontes orais, né? Gravações, entrevistas. Agora, a fonte secundária, ela já é um documento, uma gravação que discute e relaciona essas informações que já existem, né? E ela já é um resultado de um material que já foi analisado. Ele já foi primário e hoje já é secundário. Então, pode ser o quê? Um artigo, né? Um livro. Então, nessa questão, esses materiais, eles podem ser materiais crus, como a gente chama na pesquisa, ou materiais já analisados. O que é um material cru? É aquele que ainda não foi analisado, é um material, né? Mais assim, por exemplo, você pega uma gravação que eu fiz aqui, de aula. É um material cru, porque você ainda vai fazer o quê? Você ainda vai editar, né? Então, material cru para ser trabalhado. Você pode editar, você pode cortar, você pode colocar uma música no meio da aula e pá, pá, pá. Quando esse material já está editado, ele não é mais um material cru, ele já é um material analisado, já é um material editado, que já vai servir para ir aí para a aula de vocês, para a escola, que já vai servir para vocês estudarem, que vai servir para ir para uma demonstração para o governo federal do que está acontecendo aqui na mediação, entendeu? Então, é como se fosse uma coisa ainda não trabalhada. A fonte secundária já é uma fonte trabalhada, já é uma coisa que já foi analisada, ok? Agora a gente vai para a elaboração dos textos científicos. Gente, nós que estamos estudando, vocês, né, eu me considero estudante até hoje, porque professor nunca deixa de estudar, né, gente? Se o professor não estuda, realmente ele precisa rever a profissão dele, porque o professor ou a professora eles vão estudar a vida inteira para poder, né, trabalhar. Então, assim, o que nós temos que entender? Que os textos científicos, eles vão nos acompanhar em toda a nossa vida escolar. Toda a nossa vida escolar vai ser essa, como diz, essa batalha, né? Então, a gente vai entender primeiro o que é resumo. Vocês já fizeram resumo na escola? Para geografia, para história, para biologia? Pois é, o resumo é algo muito comum para a vida do estudante, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar a diferença. O que é um resumo? Então vamos lá. O resumo, gente, ele pode ser considerado como uma leitura inteligente de um texto que se pretende entender ou explorar resumidamente. Então, eu pego aquele texto grandão e diminuo ele em partes menores, né? E a leitura inicial é uma forma de reconhecimento do texto. Então, você não vai fazer um resumo de algo que você não leu, porque senão você não está fazendo um resumo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é leitura do texto, né? E aí você vai ter as primeiras impressões do texto. Após essa leitura, você vai construir um resumo das partes principais, aquilo que você considera que é essencial dentro do texto, que você aprendeu. Então, o resumo é a essência desse texto, né? É aonde mora, assim, se você leu isso aqui, você precisa saber disso. Então, você resume isso em partes principais. Bom, os resumos, eles são documentos, né, que abreviam a informação do conteúdo. Então, você lá está estudando Guerra Fria. Você leu um texto de 10 páginas. Porém, dessas 10 páginas, você tem que resumir em 2. Então, o que você vai fazer? Você vai resumir a história da Guerra Fria, né, em 2 páginas, onde você vai colocar as principais questões da Guerra Fria de uma maneira mais concisa, uma síntese, né? Então, retira essa questão, colocar só o que é mais importante mesmo, gente, de uma maneira mais simples para explicar para vocês. Coloca o que é mais importante, tá? Bom, o que o resumo tem que ter, basicamente? Ele tem que ter um título, né? Pode ser o título original do autor, não tem problema, tá? O título da obra, o título do artigo, o título do texto, né? Ou você pode criar o seu próprio título. Ah, não, mas eu não gostei, quero colocar Guerra Fria, a guerra que nunca acabou. Beleza, se você quiser colocar, fica à vontade.
Tem que ter o corpo do texto, claro, você botou lá um título, você vai desenvolver o texto, né? E no final você tem que colocar a referência. Qual é a referência? Da onde que você tirou esse texto? Ah, eu tirei do livro da escola, então coloca a referência do livro. Para você poder depois, né, saber de onde veio e também não caracterizar um plágio, que você pegou um texto de alguém, de outro lugar, e você escreveu como se fosse seu, ok? O fichamento. O que seria então o fichamento? Bom, o fichamento, gente, é um método de armazenamento e controle, até mesmo de consulta das informações sobre livros, documentos, né? Então, as pessoas fazem fichamentos, né, em forma de fichas mesmo, de conteúdos, sobre o estudo da aprendizagem deles. Essa técnica é muito utilizada, né, também nos resumos e resenhas, porque daí, a partir do fichamento, você pode fazer o resumo e a resenha. Então, se utiliza o fichamento muito para isso, tá? Hoje em dia já se faz muito pelo próprio Google, aliás, tem o Google também, você pode utilizar também o Word, mas antigamente o pessoal utilizava as fichinhas mesmo, tinha na papelaria, acho que tem até hoje umas fichinhas assim, que você escreve o conteúdo ali, vai fazendo fichamento e tal. Antigamente era uma coisa mais assim, manual, né? O fichamento é um procedimento realizado para ajudar no armazenamento de informações chave para determinado livro ou documento, tá? Olha só, essa daqui é um modelo de fichamento antigo, que hoje não se usa mais tanto, né? Enfim, como eu disse para você, já com a tecnologia você já usa o computador, o laptop para fazer isso, mas basicamente fichamento tem o quê? Um cabeçalho, né? Aí o pessoal botava o nome da professora aqui do lado, colocava o nome do texto. Aí aqui vem o texto em si, né? O que você está fichando com a referência bem aqui do lado, ó. Então, texto, geografia urbana aqui, papapá. No final você coloca local em que se encontra a obra, lá na biblioteca de letras. Por quê? Porque às vezes você ficha tanta coisa que no final você não sabe o que você fez, né? Para onde você pegou, de onde você tirou. O mapa conceitual já são estruturas esquemáticas, né? Que representam um conjunto de ideias, que ajudam a expor melhor o texto, o conhecimento e principalmente organizar a nossa mente para entender melhor aquele assunto. Então a gente tem aqui, ó, um exemplo. São representações gráficas, né? Que indicam as relações entre as palavras e os conceitos. Então a gente tem aqui o tema, produções criativas que devem conduzir a um conhecimento significativo que requer, aí você coloca aqui as informações, um contínuo aprendizado mecânico resulta de. Então isso aqui, cara, é uma mão na roda para as pessoas que estudam. O pessoal de medicina adora um esqueminha desse aqui, o pessoal de direito também. Porque aí estuda determinado assunto e fica muito mais fácil entender porque eu já fiz um resumão aqui e já consigo ligar as ideias para que eu possa entender o assunto. Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Então, quem estuda e quer continuar estudando aí no ensino médio para fazer um bom Enem, já começa a praticar essa técnica do mapa conceitual. Ajuda demais, eu vou dizer para vocês, porque eu fiz muito trabalhos. Eu vou fazer uma apresentação aqui de um seminário, né? E aí ai caramba, esse assunto é difícil. Aí você vai lendo, vai criando os teus mapas e fica muito mais difícil, muito mais fácil de você explicar depois. Porque você já leu e você construiu, né, de maneira cognitiva aí, a maneira como você organizou isso na cabeça de vocês, tá bom? Resenha. A resenha é uma elaboração de um texto a partir de um livro ou um documento que pode ser realizada a comparação. Então, você já é um texto comparativo, né? Um texto mais analisado e crítico. É diferente do resumo, tá? A resenha não é a mesma coisa que o resumo. Você vai comparar, você vai criticar, você vai colocar a sua opinião, né, dentro do texto. O resumo não. O resumo é só das ideias do autor. A resenha já pode comparar as ideias do autor com aquilo que você considera importante, né? Bom, e a resenha é produzida para mostrar a opinião crítica do autor, né, sobre livros, sobre determinado tema, ou determinado assunto, né? Desenvolve você uma capacidade de leitura muito boa,
né? E você consegue trabalhar com maior liberdade, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na minha aula, mas a gente vai assistir agora um tutorial de elaboração de textos científicos aí com a professora Dani, tá bom? E já já a gente volta para encerrar a nossa aula de hoje. Então, eu vou tentar aqui simplificar para vocês, né, a diferença entre resumo, resenha, síntese e fichamento. Então, vamos começar aqui, vamos começar pelo resumo. Então, no resumo, a ideia principal aqui, ó, é você reduzir a obra, né, o livro, o artigo, você vai reduzir o texto. Resumo é a redução do texto, né? Para que você não fique indo à sua estante e pegando o livro toda hora para fazer consultas, né, sobre a ideia do autor. Então, você se organiza e faz essa redução do texto. O que eu vou colocar no meu resumo? São as ideias primárias e as ideias secundárias do autor. Eu posso colocar aquilo que é essencial e aquilo que não é tão importante, mas que, para eu compreender aquela obra, eu acho que é importante. Lembrando que no resumo eu não coloco a minha ideia, eu não coloco nada pessoal, é a ideia do autor, é a redução da ideia do autor. Então vamos agora para a síntese, que é também uma forma de resumo, mas eu vou colocar somente a ideia central, aquilo que de modo algum pode faltar no resumo, né? Que a gente chama de síntese porque é somente a ideia central. Na resenha, já é interessante porque eu tenho assim uma total liberdade para fazer as comparações ou fazer críticas em relação à obra, comparar essa obra com uma outra obra ou com algo do meu cotidiano, ou então fazer críticas, né? Olhar os pontos positivos e negativos. O fichamento já é um método de armazenamento e consulta por meio de fichas. Olha aqui como são essas fichas. Então, essa daqui eu mesma fiz com cartolina, né? E essa aqui eu comprei na papelaria, que chega ali a 100 fichas, dá uns R$10. Então, o fichamento também pode ser feito no Word, eu faço quadrados no Word e coloco as páginas direitinho, de acordo com as normas, né? Mas vamos relembrar, o fichamento é um método de armazenamento por fichas, que aqui, ó, são essas duas, essa que eu comprei, essa eu fiz. A resenha é onde eu tenho a total liberdade para fazer comparações, né? Para criticar, olhar ali a obra como um todo, olhar os pontos positivos, os pontos negativos, comparar a obra com outras obras. Eu tenho essa liberdade, tenho essa total liberdade para fazer essas comparações, né? A resenha, ela faz ali com que o aluno tenha essa aptidão ali para escrever, para opinar, ele tem essa liberdade, é bem interessante e é um método assim que é muito cobrado quando vocês forem para a faculdade, é muito cobrada a resenha, porque o professor ele quer ver ali a opinião do aluno, se o aluno tem a capacidade para comparar, para criticar. E a síntese já é ali o resumo, é um tipo de resumo, mas que eu vou colocar ali só a ideia central. E o resumo eu vou reduzir, podendo colocar as ideias primárias e as secundárias. Ele me dá aí, eu posso colocar essas ideias secundárias também. Então é isso, eu espero que tenha contribuído para que rapidamente vocês tenham essa compreensão das diferenças dessas 4 tipologias textuais. E aí, pessoal, muito bem. Então tá aí, ó. A professora Daniele resumiu aí pra gente um pouco da nossa aula de hoje. Então a gente encerra por aqui são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente volta daqui a pouco para fazer a nossa revisão de conteúdo, tá bom? Vamos lá então, firme e forte que a aula continua.